Muitos dos desentendimentos familiares começam na hora da administração, né? Principalmente quando o dinheiro fica pouco, e aí a coisa fica complicada. Pra gente não deixar chegar nesse ponto, porque a família precisa ser preservada, porque o casamento é um grande presente e é maravilhoso, a gente precisa aprender algumas coisas. E tem alguém que ensina muito bem, que é o Gustavo Cerbasi, que eu gosto muito. Ele é querido, prazer recebê-lo, é muito grande, eu é que tô feliz da vida, viu? Ele fez a participação no filme Até que a Sorte Nos Separe. Eu não sabia que o filme tinha sido inspirado em você até ir assistir. Aí eu tô assistindo, de repente eu vejo, eu falo, olha lá o Gustavo, eu tive essa A figuração foi um presente do Roberto Santucci, diretor, porque na verdade, no primeiro momento estava previsto eu participar do roteiro com alguma fala, mas é uma comédia e eu não quis ousar aparecer como especialista no meio de uma comédia, mudamos um pouquinho. Mas no dia da gravação apareci lá de blazer, falou, entra aí que você vai ficar muito bem na cena. E ficou muito bem, eu adorei te ver. Falei na hora, falei pro meu marido, olha Gustavo, que legal. Foi demais. Vamos mostrar um pedacinho do filme para quem não viu, poder já ver do que a gente tá falando, depois a gente comenta um pouco mais sobre o assunto, tá bom? Então, roda aí o filme, Casais. Eles tiraram a sorte grande na Mega Sena e viraram milionários da noite para o dia. Rodada de cerveja pra geral! Aí, filhote, lembra aquele carrinho que você viu no videogame? Sei. Papai comprou, ó. Preguiça é pecado, sabia? É inveja também, viu? O seu cartão foi recusado. Recusado. Recusado, recusado. Ninguém é capaz de gastar 100 milhões de reais, por favor. 300 mil dólares em voo de gravidade zero. Festa de bodas de algodão no castelo de Chantilly, na França. O Ronaldinho Fenômeno fez a mesma coisa, ninguém tá falando nada. Uma coisa é certa, esses dois passaram da conta. Você não pode gastar mais um tostão, você tá me entendendo? Eu sei, Amaury, mas a minha mulher não sabe disso. Então eu acho bom você contar logo. De hoje não passa. Tô grávida. Ai, meu Deus do céu. Então é melhor a gente evitar qualquer tipo de trauma. Agora, esse paizão vai ter que mostrar todo o seu amor. É muito jogo de cintura. Você tem que vender tudo. A Jane é um ralo de dinheiro. Olha, se a Jane fosse casada com o Ike Batista, ele virava vendedor de água de coco em 2 tempos. Relaxa que amanhã a gente tem que acordar cedo pra ir pro leilão. Leilão? Eu dou 106. Aí! Eu dou 150. Por quê? Olha você. É o máximo esse filme, você tem que ver, viu? Agora, muito bom é que um livro tão sério foi a inspiração desse filme tão divertido, né? E através desse filme, que foi inspirado no livro do Gustavo Cerbasi, a gente aprende bastante. Ele é mestre em administração e finanças pela USP, é especialista em finanças pela Universidade de Nova York. Ele é colunista da revista Época, autor de 11 livros como Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E esse aqui virou best-seller, já vendeu mais de 1 milhão de exemplares em todo o mundo, além de ser a inspiração do filme. E a gente mostrou aí um pedacinho pra você, Até que a Sorte Nos Separe. Puxa, Gustavo, que bacana. Agora, quando eu assisti o filme, e quando você veio aqui das outras vezes, eu sempre fico com aquela sensação, ai meu Deus, será que eu tô errando em algum ponto? Qual é o ponto crucial? Onde é que a maioria dos casais erra? Na autodescoberta, o autoconhecimento. Quando a gente convida a conversar sobre dinheiro, Cláudia, as pessoas confundem um pouco a história e acham que conversar sobre dinheiro é trocar acusações. Bom, nós vamos conversar sobre dinheiro, então me conta como você gastou. Já começou mal, por quê? Porque o como se gastou normalmente já vem de comportamentos viciados. Se você gasta compulsivamente ou quebra um combinado para comprar alguma coisa que te deixe mais bonita, mais saudável, mais confortável, você está buscando uma válvula de escape. E, na verdade, os casais não percebem que existem elementos de consumo, de qualidade de vida que custam, que merece a mesma importância que hoje as pessoas dão à casa, ao plano de saúde, ao plano de previdência, ao carro. É quando você escolhe uma casa grande demais, ou capricha no plano de saúde, ou no carro que você quer ter, e não deixa espaço para a qualidade de vida, que você começa a errar. E aí você acha que as coisas vão estar bem, está numa boa casa, num bom carro, está vivendo bem, aos pouquinhos vão acumulando sentimentos ou percepções de que as coisas não estão bem, você não consegue ter, como você anunciou agora há pouco, um creme para cuidar da pele, você não consegue se alimentar bem, você não consegue sair com os amigos, ou quando faz isso, entra no vermelho. E aí, de repente, aquilo que é qualidade de vida soa como a culpa, o motivo
de uma dificuldade financeira. Então tem toda uma série de desacordos que levam as pessoas a entenderem que se alimentar bem é supérfluo, se cuidar é supérfluo, ir a manicure, um cafezinho, uma revista são supérfluos, e nada disso é supérfluo. O que falta às pessoas é colocar na ponta do lápis aquele monte de pequenos valores, coisas do dia a dia, não só pontuando o valor, mas também colocando um xizinho naquilo que faz uma diferença muito grande. Não é que eu comprei um cafezinho, eu tomo o cafezinho todos os dias porque me faz muito bem e me dá um fôlego muito grande para o trabalho até o fim do dia. Quando as pessoas aprenderem a lidar com essa importância do que lhes faz bem, os casais vão começar a direcionar mais dinheiro para aquilo que é importante, vão deixar de assumir prestações que tirem espaço disso, consequentemente vão ter uma casa um pouquinho menor, um carro um pouco mais barato, uma estrutura de vida um pouco mais simples para que essa vida seja mais rica. Então, o que está faltando é acordo sobre o que é importante para cada um. Que bacana isso que você colocou. Ele vê de um ponto de vista muito interessante, né? E realmente você tem toda a razão. Qualquer pessoa, Cláudia, que está numa situação difícil, né? Se tem alguém que está nos assistindo, que tenha, por exemplo, uma dívida equivalente a quase o tamanho do salário. É uma situação quase mágica quando a gente convida a pessoa, por exemplo, a vender um carro, preferencialmente que esteja quitado ou quase quitado. Digamos que o carro vale a R$25 mil. E a pessoa compra um outro carro, um pouco mais barato, sei lá, 18, 17 mil, usado, né, e financia esse carro em 2 anos. O fato de quitar dívidas e assumir dívidas mais baratas, de um modelo mais simples, óbvio, trouxe um pouco menos de conforto para a pessoa. Um carro um pouco mais barato é menos conforto. Só que o dinheiro disponível permite fazer coisas além do andar de carro, né? Você pode ir ao cinema, você pode curtir amigos, se presentear, sair da rotina, comprar coisas importantes. Então a pessoa não percebe esse desconforto. Agora, isso tudo tem que ser feito com moderação, né? Porque, por um outro lado, também se a pessoa começa a dar muita vazão a todos esses itens de conforto, de qualidade de vida, de forma quase que responsável, ela entra também num buraco. E aí não consegue mais dormir, né? Daí a importância do autoconhecimento. O que é importante para você? Eu não sei o que é para você, Cláudia, é importante, porque eu sei o que é para mim, Gustavo. Então, conversar sobre dinheiro, conversar sobre sonhos é importante. Acho que talvez a dica mais importante para os casais, para aqueles que estão se sentindo limitados na rotina, não tem possibilidade de fazer escolhas, talvez o ideal seja resgatar aquele momento do namoro, do começo de um relacionamento. Quando duas pessoas se apaixonam, tem um fator econômico importante nessa paixão, que é eu gosto no outro aquilo que eu comecei a fazer, aquilo que eu incluí na minha vida e que não existia antes do outro. E normalmente tem a ver com as saídas, o que nós comemos juntos, como que o outro se cuida para mim, me motiva a me cuidar para ele. Então, essa construção, que tem a ver com gastos, normalmente é abandonada quando se começa uma vida a 2. Porque casa passa a ser importante, escola passa a ser importante, carro importante, e o casal esquece que havia uma verba para o namoro. Né? E namoro não é verba para dar flores necessariamente, mas é o se cuidar, os hábitos, aquilo que eu agrego à vida do outro que faz diferença. Se o casal voltar a resgatar isso, vai ter que, obviamente, comprimir um pouquinho o padrão de vida, mas vai ter uma vida mais apaixonada, uma vida melhor, uma vida de redescoberta e de quebra de rotina que vai, certamente, conduzir o relacionamento para uma situação melhor. Então, o ideal é buscar a essência do ser humano. Tem 2 erros muito frequentes que a maioria dos casais costuma cometer. Primeiro é quando a família fica muito maior que os indivíduos, em que só se conversa sobre filhos, sobre futuro, sobre seguro, sobre casa, a estrutura que uma família tem que ter. E acaba se esquecendo do que é importante para cada um. Para um pode ser viajar, para outro pode ser estar com a família, ou estar na moda, ou cuidar da alimentação. É importante que as necessidades dos indivíduos alcancem uma importância próxima da família. E um outro erro tão grave e tão frequente quanto esse primeiro é quando os indivíduos ficam muito maiores do que a família. Em que só é importante a minha carreira, o meu trabalho, a minha saúde, a minha poupança, e nunca conseguimos falar dos nossos filhos, do nosso futuro, do que acontece com a nossa estrutura, se eu morrer ou se acontecer um problema, perder emprego. Então, o ideal é buscar esse equilíbrio. Equilíbrio, né? Equilíbrio, em que o casal vai construir ao longo da vida necessidades da família e desses seres humanos que se juntaram para construir um projeto conjunto. Sempre que eu estou de frente de alguém que entende de finanças e que escreve, por exemplo, um livro importante como esse daqui, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, eu fico pensando, tem que fazer aquela planilha, tem que anotar tudo mesmo? Isso faz diferença? Faz diferença no começo, Cláudia. As pessoas, nem todo mundo leva jeito para números. Né? Então, eu levo jeito para números, um engenheiro, um matemático, um físico, uma pessoa lógica vai levar jeito para números. A maioria das pessoas não leva, as pessoas são intuitivas, são emocionais. Agora, se a pessoa está perdendo o controle, não consegue saber como gastou, eu convido as pessoas que não seja uma planilha eletrônica no computador, pode ser um caderninho, a anotarem tudo que gastam durante um mês.
Tudo mesmo. Comprou um copo d'água, um cafezinho, uma revista, um presente para alguém, anota tudo, para ter aquela primeira consciência do como gasta o dinheiro. Percebeu como gasta? Dá uma atenção especial para os pequenos valores. Aquele monte de pequeno valor somado, uma gorjeta, uma manicure, um cafezinho. Aquilo que fica grande no final, né? Que no fim do mês soma um valor importante e que, importante, não deve ser cortado. Aquela é a verba para sair da rotina, para qualidade de vida. As pessoas têm que dar importância para aquilo. E quando forem pensar em comprar um telefone, uma televisão, um novo carro, né, querem assumir uma prestação, tem que entender que aquele espaço do orçamento não pode ser ocupado. Se durante um primeiro mês se controla todos os dias, eu acho que nos meses seguintes não precisa mais ter o controle, mas talvez no final do mês, a juntar os comprovantes todos numa gavetinha, numa pasta e lançar aquilo no caderninho, vai ser importante, 2, 3, 4 meses. Eu acho que passados uns 6 meses, a pessoa entra num certo ritmo, ela adquire disciplina e aí talvez no máximo aquele hábito de guardar comprovante, gastar uns 15 minutinhos por mês para fazer o controle, continua sendo saudável. Pessoas bem disciplinadas até esse controle pode dispensar. Porque de bater o olho numa fatura do cartão de crédito, olhar a conta corrente, já sabe se está exagerando ou não no meio do mês. Mas o começo exige das pessoas uma certa organização. É que nem começar um exercício, né? Se eu começar a caminhar hoje, nos primeiros dias vou ter distensão, dor nas pernas, maior fome, não vou conseguir perder o peso que eu queria, mas essa adaptação, ela é sofrida no começo, mas ela vale a pena. Vai fazer diferença depois, enorme. Né? E em relação aos filhos, porque tem aqui o dos filhos também, aqui não tá, né? Mas você tem o dos filhos também. Qual é o recado que a gente precisa deixar para o nosso telespectador? No livro Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos, eu faço uma crítica muito grande aos pais que não conseguiram se planejar, e isso era normal no Brasil do passado, não havia instituições sólidas, não havia como fazer planos. Chegam na situação de hoje com pouca poupança e ainda resolvem presentear filhos com um carro quando estão na faculdade, com uma casa ou apartamento quando estão casando, ou tentam fazer o possível para chegar perto disso. O que é um erro grave, porque se você tem pouca poupança, essa pouca poupança pode virar um pequeno negócio, uma franquia, um empreendimento e garantir uma boa renda para você por muitos anos. Fora o desserviço, a falta de lição que você passa para os seus filhos, de que se esses filhos não cuidarem do futuro, poderão explorar seus netos amanhã. Então, acho que a melhor lição é passar educação financeira, orientação, o que faltou no planejamento no passado, usar o bom exemplo de que o pouquinho que se acumulou vai ser bem trabalhado e ajudar esses filhos nas primeiras escolhas de moradia, de carro, o que é que seja, para não exagerarem na dose e conseguirem ter mais qualidade de vida, viabilizando até uma poupança. O caminho é esse. Perfeito. E olha, tem Os Segredos dos Casais Inteligentes, esse livro aqui eu também recomendo. São maravilhosos. Você vai ler Gustavo Cerbasi, você vai falar assim, puxa vida, realmente encontrei aqui o que eu estava precisando, vamos tirar esse casamento dessa crise que se começou com um problema financeiro. Olha, assim, desse jeito, se você seguir tudo que o Gustavo ensina aqui, ele sai da crise e fica maravilhoso. Com certeza. A ideia é ter qualidade de vida, bom uso do dinheiro. Bom uso do dinheiro. E eu não sei se você guardou e gravou essa coisa de trocar de casa, aí fica IPTU mais alto, material de limpeza em dobro, porque a casa é maior. Mas a sua vida fica mais cara. Você morar num lugar um pouco mais caro, a padaria é mais cara, a feira é mais cara, o mercado é mais caro. Até a roupa que você tem que vestir para ficar ali parecido, que a gente gosta de ser parecido mesmo, com o mundo que a gente vive, acaba ficando mais cara também. Exato. Né? Então buscar o bom senso, né? Não é tirar a casa do seu orçamento, mas ter uma casa um pouquinho mais simples, uma vida mais simples, para que ela seja mais rica. Para ter mais qualidade de vida, para sobrar o dinheirinho para o cafezinho, para a revista, para o passeio. Muito bom. Gustavo Cerbasi, especialista em educação financeira, está no site www.maisdinheiro.com.br, maisdinheiro.com.br, e o Twitter dele é o @gcerbasi. Gustavo Cerbasi Oficial, lá no Facebook também, para você ter mais informações. E os livros que eu mais uma vez recomendo e gosto muito. E adoro quando você vem aqui. Eu sei que você tem a vida corrida, mas quando tiver um tempinho, volta, porque é uma honra te receber. Vamos falar mais de qualidade de vida, né? Muito, muito obrigada, Gustavo. Obrigado.